Dois povos, duas histórias milenares, um conflito que parece inevitável. Israel, Irã. Mas será que eles sempre foram inimigos? Ou será que estamos diante de algo que nasceu na política moderna e não nas páginas antigas da Bíblia? Hoje você vai entender com profundidade histórica e clareza teológica por que Israel e Irã se tornaram inimigos mortais e o que isso realmente significa para o nosso mundo. Antes de falarmos de mísseis e retaliações, precisamos voltar milhares de anos no tempo. Na Bíblia, o Irã que conhecemos hoje aparece com outro nome, Pérsia. E aqui vem algo que vai te surpreender. A Pérsia bíblica não era, de forma alguma, uma inimiga essencial de Israel. Muito pelo contrário. No livro do profeta Isaías, capítulo 45, Deus se refere a Ciro, o grande rei da Pérsia, de uma forma chocante. Ele o chama de meu ungido. Pense nisso por um instante. Um rei pagão que não adorava o Deus de Israel, sendo chamado de ungido, um termo de altíssimo valor espiritual, usado para reis e sacerdotes hebreus. Por quê? Porque Deus usou Ciro como um instrumento de libertação. Foi Ciro quem, após conquistar a Babilônia, autorizou os judeus a voltarem do exílio, pondo fim a 70 anos de cativeiro. Ele não só permitiu o retorno, mas financiou a reconstrução do templo em Jerusalém. E no livro de Ester, a trama toda se desenrola dentro do palácio do rei persa Assuero, ou Xerxes. Uma rainha judia, Ester, salva seu povo de um genocídio planejado dentro do próprio Império Persa. O cenário é de tensão, claro, mas o Império, no final, acaba protegendo o povo judeu. Então vamos deixar isso bem claro desde o início. Biblicamente falando, não existe um ódio ancestral inevitável entre judeus e persas. A Bíblia não constrói essa rivalidade como um destino profético obrigatório ou uma inimizade eterna. A narrativa é, na verdade, de uma relação complexa, mas muitas vezes providencial. O conflito que vemos hoje nas manchetes nasce em outro lugar, em outro tempo. Agora vamos avançar rapidamente para o século XX. E aqui está o ponto que quase ninguém comenta, o detalhe que muda toda a nossa percepção. Israel e Irã já foram parceiros estratégicos. Sim, você ouviu direito. Antes de 1979, durante o governo do Shah Reza Pahlavi, o Irã e Israel mantinham relações de cooperação, ainda que discretas. O Irã era uma monarquia pró-Ocidente, e ambos os países viam os Estados Árabes nacionalistas, apoiados pela União Soviética, como uma ameaça comum. Havia comércio, inclusive de petróleo, e até cooperação militar e de inteligência. Eles não eram melhores amigos, mas eram aliados funcionais, unidos por interesses geopolíticos. Mas então, veio 1979, um ano que mudou o Oriente Médio para sempre. A Revolução Islâmica derrubou o Shah e transformou o Irã em uma república islâmica, liderada pelo Ayatollah Khomeini. A ideologia do novo regime era radicalmente anti-ocidental e, por extensão, radicalmente anti-Israel. Da noite para o dia, Israel deixou de ser um parceiro estratégico e passou a ser chamado de o Pequeno Satã, um símbolo do imperialismo americano na região, uma entidade política que não deveria existir. A hostilidade deixou de ser uma simples questão diplomática. Ela se tornou visceral, ideológica, religiosa. E quando a ideologia entra no jogo, onde o conflito ganha uma profundidade emocional e simbólica muito mais perigosa. O passaporte israelense passou a ser o único no mundo com o qual não se pode entrar no Irã. A inimizade foi cravada na própria constituição do novo regime. Para entender a tensão de hoje, precisamos compreender que o conflito entre Israel e Irã é sustentado por 4 motores principais, como 4 pilares que mantêm essa estrutura de ódio de pé. O primeiro, como já vimos, é a ideologia. O regime iraniano constrói parte fundamental da sua identidade política e da sua legitimidade em oposição a Israel. A luta contra o sionismo é uma bandeira que une diferentes facções dentro do Irã e projeta a influência iraniana para o mundo islâmico. Combater Israel não é apenas política externa, é parte do DNA revolucionário do regime. O segundo motor é a chamada guerra por procuração, ou proxy war.
O Irã, sabendo que um confronto direto com Israel seria devastador, optou por uma estratégia indireta. Ele financia, treina e arma grupos na região que compartilham de sua hostilidade contra Israel, como o Hezbollah no Líbano, o Hamas e a Jihad Islâmica na Palestina e milícias na Síria e no Iraque. Do ponto de vista de Israel, isso é uma ameaça existencial. É como ter inimigos armados cercando todas as suas fronteiras, todos respondendo a um comando central em Teherã. O terceiro motor é a pura e simples disputa regional por poder. Quem vai ser a potência dominante no Oriente Médio? Quem dita as regras? O Irã, com sua herança persa e sua ambição revolucionária, busca expandir sua esfera de influência. Israel, com sua força militar e seu alinhamento com o Ocidente, busca conter essa expansão a qualquer custo. É um jogo de xadrez geopolítico onde cada movimento, seja na Síria, no Iêmen ou no Iraque, é parte dessa grande disputa por hegemonia. E o quarto motor, talvez o mais aterrorizante de todos, é o fator nuclear. Israel, que acredita-se possuir armas nucleares não declaradas, vive com o temor existencial de que o Irã desenvolva sua própria bomba. Para os líderes israelenses, um Irã com capacidade nuclear militar não é apenas uma ameaça, é o fim do jogo. Mudaria completamente o equilíbrio de poder e colocaria o dedo de um regime declaradamente hostil no gatilho nuclear. É por isso que Israel tem realizado operações secretas, ciberataques e sabotagens há anos para atrasar o programa nuclear iraniano. Quando o medo estratégico de aniquilação encontra um discurso ideológico que prega sua destruição, o risco de uma escalada se torna imenso. Nos últimos anos, esse conflito que antes era travado nas sombras começou a vir para a luz do dia. Ataques indiretos e operações secretas deram lugar a confrontos mais diretos, mísseis sendo lançados de um país para o outro, drones abatidos, navios atacados. O mundo observa, prendendo a respiração. Cada movimento é friamente calculado. Cada resposta é uma mensagem para o adversário e para o mundo. E aqui entra um fator humano perigoso: a instabilidade política interna. Quando líderes, tanto em Israel quanto no Irã, enfrentam pressões domésticas, protestos ou crises econômicas, a tentação de usar um conflito externo para unir a nação e desviar a atenção pode ser muito grande. Conflitos não explodem apenas por ódio. Muitas vezes eles explodem por um cálculo político mal feito, por desespero, por pressão, por medo de parecer fraco. E nesse jogo de alta tensão, um único erro de cálculo pode levar a uma catástrofe regional ou até mesmo global. Diante de tudo isso, a Bíblia nos oferece uma perspectiva que transcende as manchetes. Ela nos mostra algo profundo sobre a natureza humana e a história. Impérios sobem, impérios caem, alianças se formam e se desfazem. A Pérsia que ajudou os judeus não existe mais. O Irã do Shah, que cooperava com Israel, também não. Mas o coração humano, esse permanece o mesmo. Orgulho, medo, busca por poder, sede de vingança. Esses são os verdadeiros motores por trás dos tanques e dos discursos inflamados. Jesus, no Sermão do Monte, nos deixou uma palavra que ecoa com uma força incrível nos dias de hoje. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso não significa ser ingênuo ou ignorar a realidade brutal da geopolítica. Não significa fechar os olhos para as ameaças reais que existem. Significa entender que, por trás de cada bandeira, de cada uniforme, de cada manchete de jornal, existem pessoas, famílias, crianças que só querem brincar em paz, mães e pais que sonham com um futuro para seus filhos. O conflito entre estados não precisa e não deve se transformar em ódio entre povos. Os iranianos comuns não são seus líderes, assim como os israelenses comuns não são seu governo. Nós, como observadores, temos a responsabilidade de buscar um entendimento mais profundo, de não cair em narrativas simplistas de bem contra o mal. Precisamos orar pela paz, mas também entender as raízes da guerra. Se você gostou dessa análise e chegou até aqui,
Deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas. Comente Arquivos da Fé para eu saber que você foi até o final. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui nós não apenas reagimos às manchetes, nós escavamos a verdade por trás delas. Obrigado por assistir e até a próxima.